Toda vez que o presidente Bolsonaro fala que vai moderar e que os aliados dele dizem não, tá vendo como ele tá calmo, eu coloco um calendário mental aqui na minha cabeça e fico contando os dias para ele aprontar uma. E dificilmente eu consigo preencher muitos quadradinhos. É da índole do Bolsonaro. E dessa vez ele voltou a atacar os ministros do TSE, o atual presidente, o próximo presidente e o próximo presidente que vai comandar as eleições. O Barroso, o Fachin e o Alexandre. Nesse diagnóstico eu vou falar por que disso e vou falar por que eu acho que os ministros erraram ao tentar colocar o ex-ministro da Defesa, general Fernando de Azevedo e Silva, como comandante da segurança das eleições. Vamos lá? Vamos recapitular o que aconteceu nos últimos dias. Você viu que o Bolsonaro foi para a Rússia e no último dia da viagem dele na Rússia, antes dele ir para a Hungria, o ministro Edson Fachin, que assume na semana que vem a presidência do TSE, falou publicamente da preocupação com cyberataques russos às eleições. Não é maluquice do Fachin. Mundialmente, há diversos casos de suspeita e confirmação de interferência de hackers russos em eleições. O caso mais famoso foi nos Estados Unidos, na eleição do Donald Trump. Não se conseguiu provar que a campanha do Donald Trump combinou os ataques com a Rússia, mas se conseguiu provar que a Rússia se meteu sim na eleição em que ele venceu a Hillary Clinton. Então, faz sentido essa preocupação do TSE. O Bolsonaro usou essa crítica para dizer o seguinte, que a manifestação do Fachin indicava que ele admitia que havia a possibilidade de ataques hackers ao TSE. Então, as urnas não seriam tão confiáveis assim como o TSE disse. Disse que seria uma admissão. E, claro, aproveitou para criar um problema ali, dizendo que tentou criar um incidente diplomático para mim, eu aqui em solo russo, falando como se a Rússia tivesse terrorismo virtual. Bom, a Rússia faz terrorismo virtual, isso é provado. No caso da Ucrânia, país com que a Rússia pode entrar em guerra a qualquer momento, houve também nessa semana, um ataque massivo digital e a principal suspeita é a Rússia. Dito isso, a gente viu o Bolsonaro na sua essência. Ele voltou a atacar o Alexandre de Moraes, se queixou, disse que o Alexandre de Moraes ignorou ele na reunião que eles tiveram 2 semanas, quando o Fachin e o Alexandre de Moraes foram levar o convite da posse deles como presidente e vice-presidente no TSE, no gabinete do Bolsonaro, uma reunião que foi esquisitíssima, durou 9 minutos, mas tinha sido comemorada pelo entorno do Bolsonaro, que tenta moderá-lo, né, o Centrão, o Flávio Bolsonaro, como uma conquista, como indicativo de que a relação com o STF estava melhorando. Bom, falta um tempinho para isso aqui, para esse momento aqui. Faltam 7 meses e meio. Agora, até lá, a gente vai ver, eu volto a postar naquele calendário mental que eu falei no início que eu faço, a gente vai ver o Bolsonaro escalando cada vez mais frequentemente os ataques ao TSE e ao STF. Agora ele falou que as Forças Armadas são as fiadoras das eleições. Isso é mentira, isso é golpismo, isso não está na Constituição e nem as Forças Armadas se veem assim. Houve uma manifestação pouco conhecida, eu vou publicar sobre ela esses dias na coluna, do Ministério da Defesa em 2020 ao STF, numa ação direta de inconstitucionalidade que perguntava o significado do artigo 142, que é o artigo da Constituição que é usado por quem defende um golpe, uma intervenção militar, para dizer que a Constituição justificaria uma intervenção militar. O próprio Ministério da Defesa municiou a Advocacia Geral da União, que cabe se manifestar enquanto governo nesse tipo de ação, municiou dizendo que o próprio Ministério da Defesa não vê o artigo 142 como um artigo que permita isso. A leitura do Ministério da Defesa sobre o artigo é a mesma de todos os ministros do Supremo, é a mesma de todos os constitucionalistas sérios do país. O artigo 142 não autoriza as Forças Armadas a darem golpe. Não existe o papo de poder moderador. O Bolsonaro sabe disso. Então, quando ele fala que as Forças Armadas são fiadoras da eleição, ele está jogando para a plateia dele e está tentando fazer colar uma narrativa
que nem os militares querem que prevaleça. Mas há que se dizer um outro ponto. O Bolsonaro não faz isso do nada. E aí eu me permito uma crítica aos ministros do TSE, ao ministro Barroso, que eu entrevistei essa semana aqui na coluna, e ao ministro Fachin, e também ao ministro Alexandre, que foram os que pensaram a coisa de trazer o general Fernando de Azevedo e Silva, ex-ministro da Defesa, para o TSE. O ministro Barroso me explicou na entrevista que não foi uma ideia dele, ele tinha tentado trazer o general Fernando para uma outra função, mas o ministro Fachin e o ministro Alexandre propuseram a ele, e ele achou a ideia boa, que a partir agora do início da gestão do ministro Fachin, o general Fernando trabalhasse como responsável, o diretor de segurança das urnas. Ele seria o cabeça desse esquema de segurança. É claro que o ministro não falou, mas é claro que havia por trás uma tentativa de, ao colocar um ex-ministro do Bolsonaro, um general respeitado junto às Forças Armadas, que foi ministro da Defesa, criar uma segurança junto às Forças Armadas, uma boa impressão junto às Forças Armadas sobre a segurança das eleições. É uma boa intenção, mas eu enxerguei nesse movimento uma consequência que foi negativa. As Forças Armadas não estavam dizendo que elas tinham que assegurar, chancelar a segurança das eleições, nem estavam preocupadas com isso, isso era uma pauta do Bolsonaro. No momento que o TSE convidou um militar, um ex-militar, mas um militar, para chefiar a segurança das eleições e convidou um representante das Forças Armadas para a Comissão de Transparência das Eleições, que é uma comissão formada por sociedade civil, por pessoas de outros poderes, eles empoderaram os militares com algo que os militares não têm que se meter. Militar não tem que se meter com a eleição. Militar não tem que palpitar se a eleição está segura ou não está segura. Isso é mais um exemplo de saída dos militares da sua caixinha, da caixinha em que eles deveriam ficar, que já é uma caixinha grande pra caramba, com muita responsabilidade, para se meter em função civil. O TSE, bem intencionado, o TSE alimentou isso. E aí permite dar munição ao Bolsonaro para o Bolsonaro chegar e falar que as Forças Armadas são fiadoras da eleição, o que não são. E, justamente, para a gente resguardar que isso aqui de trás seja não só transparente e seguro, mas também independente de palpite de militar que não tem que se meter nisso, a gente tem que ficar muito atento até outubro.